A neblina da manhã sobre Trípoli não era apenas um fenômeno meteorológico, era uma cortina espessa que escondia um abismo. Em um momento, os pilotos do Airbus A330 buscavam as luzes da pista. No próximo, lutavam contra as próprias sensações físicas enquanto o gigante de metal mergulhava em direção ao solo. O que deveria ser um pouso de rotina transformou-se em um cabo de guerra invisível entre homem e máquina, onde cada comando equivocado acelerava o desastre. Por que uma aeronave perfeitamente operacional parou de responder aos seus comandantes nos segundos finais? Fica por aqui que a história de hoje é de tirar o fôlego. Estamos em 11 de maio de 2010. Tente resgatar na sua memória o que o mundo vivia naquele momento. Era um ano de expectativas gigantescas. A África do Sul se preparava para sediar a primeira Copa do Mundo em solo africano, e o som das vuvuzelas já começava a ecoar no imaginário popular. No Brasil, o clima era de otimismo econômico e fervor esportivo. Vivíamos o auge da era do pré-sal. As redes sociais, como o Orkut, ainda resistiam bravamente enquanto o Facebook ganhava terreno e o país se consolidava como uma potência emergente no cenário global. A tecnologia móvel dava passos largos com o lançamento do iPhone 4 naquele mesmo ano, mudando para sempre a forma como consumíamos informação. Enquanto o Brasil despertava para mais um dia de trabalho, no outro lado do Atlântico, a madrugada era silenciosa sobre o continente africano. O voo 771 da Afriquia Airways realizava a perna de retorno de uma jornada cansativa. A aeronave havia partido de Trípoli para Joanesburgo pouco antes do nascer do sol do dia anterior. Após um período de descanso de 15 horas na África do Sul, que, embora dentro dos limites legais, nem sempre é suficiente para restaurar o ciclo circadiano, a tripulação estava de volta ao cockpit para enfrentar mais 7 horas de voo noturno de volta à base na Líbia. Imagine a vibe dentro daquela cabine. Luzes baixas, o zumbido constante e hipnótico dos motores e a escuridão total do deserto lá fora. Cruzar o continente africano de sul a norte durante a noite é uma tarefa que exige disciplina. O voo decolou às 21h45, levando 104 pessoas a bordo. À medida que o Airbus A330 subia para o nível de cruzeiro, a tripulação alternava períodos de descanso, utilizando o chamado piloto de reforço, para garantir que todos estivessem minimamente alertas para a fase mais crítica, a aproximação e o pouso em Trípoli, previstos para as 4 da manhã. Este horário, por volta das 4 horas da madrugada, é o que a ciência chama de janela de baixa circadiana. É o momento em que o corpo humano atinge seu nível mais baixo de energia e alerta biológico. Para um piloto, é o momento em que a visão pode pregar peças e o raciocínio lógico se torna mais lento. O contexto era de uma operação rotineira em uma empresa que era o orgulho nacional da Líbia na época, utilizando equipamentos de última geração. Nada indicava que aquela combinação de cansaço, tecnologia de ponta e uma neblina matinal traiçoeira estava prestes a criar um dos cenários mais complexos da história da aviação moderna. O ambiente de casa, pousar no aeroporto principal da companhia, trouxe uma camada perigosa de complacência. Eles estavam relaxados, sentindo que o trabalho difícil já tinha sido feito, sem saber que o verdadeiro desafio começaria quando as rodas baixassem e a névoa de Trípoli subisse para encontrá-los. O protagonista técnico desta jornada é o Airbus A330-200, registrado sob o prefixo 5 Alpha Oscar November Golf. Esta não era uma aeronave velha ou cansada, pelo contrário, era um prodígio da engenharia europeia com apenas 1 ano de uso, cheirando a novo e equipada com 2 motores General Electric CF6. Para entender o que aconteceu nos céus de Trípoli, precisamos mergulhar nas entranhas eletrônicas deste gigante de metal, pois o Airbus não é apenas um avião, é uma filosofia de voo digitalizada. Diferente dos aviões convencionais de gerações anteriores, onde cabos de aço ligavam o manche às superfícies de controle, o A330 utiliza o sistema fly-by-wire. Imagine que o piloto não puxa as asas. Ele dá uma sugestão ao computador através de um side stick, um joystick lateral que parece saído de um videogame de última geração. O computador processa essa sugestão, verifica se ela é segura e então move os comandos. É uma camada de proteção fenomenal, mas que exige uma simbiose perfeita entre homem e software. Dentro desta ficha da máquina, precisamos destacar 2 modos de operação que foram o epicentro da confusão: o modo gerenciado e o modo selecionado.
No modo gerenciado, o avião é o cérebro. Ele segue o plano de voo inserido no computador de navegação, calculando a trajetória ideal, a velocidade mais econômica e o ângulo de descida perfeito para tocar o solo com precisão matemática. É como um GPS de um carro de luxo que não só indica o caminho, mas também controla o acelerador e o freio. Já no modo selecionado, o piloto assume as rédeas de parâmetros específicos. Ele gira botões no painel de controle de voo, FCU, para dizer ao avião: mantenha esta proa, ou desça a 1.500 pés por minuto. Outro componente vital é o Flight Path Vector, carinhosamente apelidado pelos aviadores como The Bird, o pássaro. Na tela principal de voo, o PFD, esse pequeno símbolo circular com asas indica a trajetória real da aeronave em relação à Terra, e não apenas para onde o nariz está apontando. Se o pássaro está em cima da linha do horizonte, você está nivelado. Se ele está abaixo, você está descendo. Parece simples, mas sob o efeito da fadiga extrema e da desorientação espacial, interpretar esse símbolo pode se tornar um desafio cognitivo monumental. O sistema de compensação, o TRIM, no A330 também é automatizado. Em um carro, você ajusta o banco para não se cansar. No avião, o TRIM ajusta as superfícies de controle para que o piloto não precise fazer força constante no side stick. Se o avião sente que precisa subir, ele compensa sozinho. No entanto, se o piloto e o computador começarem a brigar por informações conflitantes, o sistema de TRIM pode acabar trabalhando contra a recuperação em uma situação de emergência, mantendo o nariz em uma posição indesejada se a lógica de voo for mal compreendida. Por fim, temos o sistema de proteção de envelope. O Airbus é projetado para ser impossível de estolar ou sofrer danos estruturais por manobras bruscas, graças às leis de controle computacional. Mas há um detalhe: essas proteções dependem da integridade dos sensores. Se os pilotos recebem informações contraditórias e entram em um estado de pânico sensorial, a própria tecnologia que deveria salvá-los pode criar uma barreira de incompreensão. O voo 771 estava operando no limite da automação, onde qualquer pequena divergência entre o que o piloto via e o que o computador executava poderia romper a corrente de segurança. Era uma máquina perfeita, operada por humanos que, naquele momento, estavam longe da perfeição. Faltavam apenas 30 minutos para o pouso em Trípoli. O sol ainda não havia nascido e a cabine do A330 estava imersa em uma luz azulada e técnica. O primeiro oficial, Tark Abu al-Shawashi, de 42 anos, era o piloto voando, Pilot Flying, enquanto o experiente capitão Issef al-Sadi, de 57 anos e mais de 17.000 horas de voo, atuava como o piloto monitorando. A rotina parecia sob controle, mas o perigo estava escondido na semântica e no cansaço silencioso. O controle de tráfego aéreo informou que a aproximação seria para a pista 09, utilizando um procedimento chamado locator, que é uma aproximação de não precisão. Diferente de um pouso com ILS, Sistema de Pouso por Instrumentos, que guia o avião vertical e lateralmente como se fosse um trilho invisível, o locator fornece apenas a direção da pista. A descida precisa ser calculada e executada manualmente ou através de modos específicos do computador pelos pilotos. Aqui, o primeiro elo da corrente se rompeu. O briefing de aproximação feito pelo copiloto foi extremamente curto, negligenciando detalhes cruciais sobre como eles iriam gerenciar essa descida. A 10 milhas de distância do aeroporto, a confusão de modos começou. O capitão sugeriu usar o modo de navegação gerenciada, mas usou uma terminologia não padronizada. O primeiro oficial entendeu que deveria usar o modo selecionado, manual. Imagine dois maestros tentando conduzir a mesma orquestra com partituras diferentes. Enquanto o capitão achava que o computador estava cuidando da descida, o copiloto começou a girar os botões para descer o avião manualmente, baseando-se em uma leitura errada do display de navegação. Ele iniciou a descida 1 milha antes do ponto correto, o que colocou o avião em uma trajetória perigosamente baixa. O erro de leitura foi fatal. Ele viu 5,2 milhas no painel e achou que era a distância até o rádio farol, quando na verdade era a distância até a cabeceira da pista. O avião estava comendo altitude rápido demais. De repente, a voz sintética do avião ecoou: 100 above, 100 pés acima do mínimo. Eles deveriam ver a pista agora, mas só havia neblina. O capitão,
talvez por excesso de confiança ou desorientação, ordenou: "Continue." O copiloto obedeceu, mas a ansiedade tomava conta. "Devemos arremeter?" ele perguntou. O capitão não respondeu. Ele estava distraído, conversando pelo rádio com outra tripulação da companhia que acabara de pousar e relatava nuvens baixas. A tragédia se desenhou em segundos. A apenas 280 pés do solo, o sistema de alerta gritou: "Too low terrain." Terreno muito baixo. O susto foi total. O capitão gritou: "Arremeta! Arremeta! Arremeta!" O primeiro oficial empurrou as manetes de potência ao máximo, toga, e puxou o nariz do avião para cima. O gigante rugiu, saindo da trajetória de colisão por um triz. Mas o pior inimigo não estava lá fora. Estava dentro do ouvido interno dos pilotos. Com a aceleração brutal dos motores e o nariz subindo rápido na escuridão total, os pilotos sofreram uma ilusão somatográfica. O cérebro deles mentiu, dizendo que o avião estava subindo em um ângulo quase vertical, prestes a de cabeça para baixo. Em pânico e sem referências visuais externas, já que a neblina e a escuridão apagaram o horizonte, o primeiro oficial fez o impensável, empurrou o side-stick totalmente para frente para corrigir a subida que ele sentia, mas que não era real. O avião, que estava ganhando altura com segurança, parou de subir e apontou o nariz diretamente para o solo em um mergulho íngreme. O capitão, também desorientado, em vez de corrigir o colega, também empurrou seu comando para frente. 2 pilotos, em uma máquina perfeita, estavam agora empurrando o avião contra a terra com toda a força da sua incompreensão sensorial. O que aconteceu nos segundos finais do voo 771 não foi uma falha mecânica, mas uma falha sistêmica de percepção e colaboração. Os investigadores do NTSB e das autoridades líbias identificaram que a queda do Airbus A330 foi o resultado final de uma sucessão de elos quebrados na corrente da segurança, começando muito antes do impacto. O diagnóstico técnico aponta para 3 pilares críticos: a desorientação espacial, a falha no gerenciamento de recursos de cabine, CRM, e o fenômeno da prioridade de comando no sistema Airbus. Primeiro, precisamos falar da ilusão somatográfica. Quando o copiloto aplicou potência total para arremeter, a aceleração linear intensa estimulou os canais semicirculares do seu ouvido interno. Na ausência de referências visuais externas, lembre-se, estava escuro e havia neblina, o cérebro dele interpretou essa aceleração como se o nariz do avião estivesse subindo de forma excessiva e perigosa. É uma mentira biológica. Ele sentiu que o avião ia dar um looping para trás e, por puro instinto de sobrevivência, empurrou o side-stick totalmente para frente. O relatório oficial confirma que o avião estava subindo com segurança, mas a ação do piloto transformou uma arremetida padrão em um mergulho vertical em direção ao deserto. O segundo elo foi o colapso do CRM. O capitão e o primeiro oficial não estavam voando o mesmo avião. Enquanto um achava que a automação cuidava da descida, o outro interferia manualmente sem comunicar claramente. Além disso, havia um terceiro piloto no cockpit, o piloto de reforço, que permaneceu em silêncio absoluto durante toda a crise. Em uma cabine de elite, o silêncio é um veneno. Ninguém desafiou as decisões erradas, ninguém gritou "instrumentos" quando a desorientação começou. Eles sofreram de visão de túnel, focados em consertar um erro, a altitude baixa, cometendo outro ainda maior, o mergulho excessivo. Mas o detalhe técnico mais perturbador reside na lógica do fly-by-wire. No Airbus, se os 2 pilotos movem seus side-sticks ao mesmo tempo, o computador faz a média aritmética dos comandos. Se um puxa e o outro empurra com a mesma força, o comando resultante é 0. Durante o mergulho, o primeiro oficial tentava desesperadamente puxar o nariz para cima ao ouvir o alerta de pull up, mas o capitão, ainda sob o efeito da ilusão de que estavam subindo demais, mantinha o seu comando empurrado totalmente para frente, além de pressionar o botão de prioridade de comando sem avisar. O resultado? O avião ignorou os comandos de subida do copiloto. Diferente de um avião com manche tradicional, como um Boeing,
onde um piloto vê e sente fisicamente o que o outro está fazendo porque os manches são conectados, no A330 os comandos são independentes. Um não sabia o que o outro estava fazendo com as mãos. O computador gritava Dual Input, entrada dupla, um aviso sonoro e visual que indica que ambos estão agindo nos controles. Mas na cacofonia de alarmes de proximidade de solo, esse aviso vital foi ignorado. Eles lutaram um contra o outro, e a física da Terra venceu a lógica da máquina. O erro não foi o avião não voar. O erro foi os pilotos não acreditarem no que os instrumentos diziam, preferindo confiar em seus sentidos enganadores. O impacto do voo 771 contra o solo líbio, a pouco mais de 1 quilômetro da pista, foi devastador. A uma velocidade de 260 nós, quase 500 km por hora, o Airbus A330 se transformou em uma trilha de destroços de quase 1 quilômetro de extensão. Em meio ao cenário de destruição total, onde apenas a cauda permanecia reconhecível, ocorreu o que muitos chamam de milagre. O resgate de um único sobrevivente. Um menino holandês de apenas 9 anos, encontrado ainda preso ao seu assento, foi a única vida poupada entre as 104 pessoas a bordo. Mas o que a aviação aprendeu com este sacrifício? O legado do voo da Afriquia Airways forçou a indústria a olhar de frente para o perigo da desorientação espacial e da ilusão somatográfica em aeronaves de alta performance. As investigações deixaram claro que, mesmo com a tecnologia mais avançada do mundo, o cérebro humano ainda pode ser enganado por acelerações bruscas. Como resultado, o treinamento de pilotos em simuladores ao redor do mundo foi intensificado para incluir cenários de arremetida noturna, com perda de referências visuais, ensinando os aviadores a ignorarem o que o corpo sente e a confiarem cegamente no que os instrumentos mostram. Acredite nos seus instrumentos, não no seu instinto, tornou-se o mantra de sobrevivência. Além disso, a Airbus e as companhias aéreas revisaram os protocolos de CRM, gerenciamento de recursos de cabine, sobre o uso do botão de prioridade do side stick. O acidente provou que a falta de comunicação sobre quem está voando o avião, em momentos de estresse extremo, pode anular os comandos de salvação. Hoje, o aviso de Dual Input, entrada dupla, é tratado com uma seriedade ainda maior, e os pilotos são treinados para anunciar verbalmente e de forma clara: I have control. Eu tenho o controle, garantindo que a lógica da máquina e a intenção humana estejam sempre em sincronia. O modelo do queijo suíço nunca foi tão evidente. O cansaço da madrugada, o erro de leitura da distância, a desativação da automação no momento errado e a briga física pelos controles formaram a linha reta que levou ao desastre. A aviação é mais segura hoje porque entendemos que a automação não substitui o aviador, ela o apoia. Mas, para isso, o piloto deve ser o mestre da lógica digital, mantendo a mente fria, mesmo quando o corpo grita o contrário. Que a história do voo 771 nos lembre sempre que na aviação, a humildade diante da tecnologia e o respeito aos limites humanos são os nossos melhores paraquedas. Cada regra de segurança que seguimos hoje foi escrita com as lições de quem não conseguiu completar a jornada. Um grande abraço e até o próximo voo.